E aí, pessoal, conectados? Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Ciborgues da Indústria. Um ano passou, né? Estávamos com saudade, voltamos e hoje temos um convidado muito especial, um convidado direto do Rio de Janeiro, né? Um parceiro aí já de projetos, de implantação, de eventos, né? Convidar aqui e trazer para a nossa conversa o Diego de Souza. Tudo bem, Diego? Como é que vai? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e, bom, basicamente hoje a ideia é a gente ter um bate-papo aí bem informal sobre alguns assuntos, né, bem focados aí dentro do tema de S&OP e o planejamento da produção, né. Mas antes da gente entrar nos tópicos em si, diretamente, o pessoal gostaria de entender um pouquinho mais sobre ti, né? Então, quem que é o Diego, qual que é o seu histórico, né? Basicamente, se você quiser contar um pouquinho aí da sua trajetória profissional, né, até hoje. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marcelo. Eu já assisti alguns episódios aí do Ciborgues da Indústria, então fico muito feliz de poder estar do outro lado da tela agora. Bom, rapidinho sobre mim, eu sou engenheiro civil e industrial de formação. Fiz a boa parte da minha carreira em supply chain, particularmente com consultoria de supply chain, começando lá na verdade, terminando lá no ILOS, o Instituto de Logística e Supply Chain, que foi onde nasceu a ideia da Planera. Eu ajudei a incubar a ideia e fui um dos fundadores lá no começo da empresa em 2012 e estou tocando a empresa desde então. Conta pra gente um pouquinho mais aí sobre a Planera, quais são os serviços, né, os produtos que oferecem. A Planera, Marcelo, a gente nasceu, como eu disse, dentro de uma consultoria de supply chain, né, consultoria no modelo de negócio bem clássico, que vocês imaginam, enfim, alguém dá um problema pra gente, você vai lá, aloca um conjunto de pessoas qualificadas para resolver aquele problema, você tem um cronograma específico para entregar uma solução, entrega a solução e próximo problema, né? Então, é um modelo de negócio muito voltado para projetos, né? Muito voltado para projetos com escopo claro, início, meio e fim, cronograma, equipe, papapá, e no final você encerra. E o que a gente começou a enxergar no ILOS na época, e foi o embrião do que a Planera veio a ser depois, foi que para muitos projetos isso funcionava super bem, né? Principalmente projetos com perguntas muito claras, né? E respostas muito claras. Por exemplo, projeto de redes. Onde eu coloco meu centro de distribuição, meus centros de distribuição, né? No Brasil, ou na América Latina ou no mundo, de forma a balancear os custos de estar perto do cliente versus ter que ter muitos centros de distribuição, ou seja, custo versus nível de serviço principalmente. Essa é uma pergunta muito clara que você responde com um mapa, né? Desenha os centros de distribuição, está aqui. Obviamente tem um racional de 300 e tantos slides por trás, mas no fim do dia a resposta é muito clara. Você dá um mapa e está respondido. Só que para problemas de planejamento, né, S&OP, planejamento de demanda, né, tudo que a gente coloca nessa camada que a gente chama de planejamento tático do supply chain, né, olhar para o futuro e tomar algumas decisões agora que fazem esse futuro ser um pouquinho mais fácil, mais barato e melhor para todo mundo. Essa camada de problemas não tem soluções e respostas tão claras e precisas e pontuais assim. Você acaba que o modelo de projeto dava a primeira resposta, mas isso é um problema vivo que vai precisando de outras perguntas e outras respostas ao longo de toda a jornada de amadurecimento, que demora aí, né, anos, normalmente para de fato entrar na cultura. E aí foi a ideia da Planera, que nasceu como uma empresa especializada em supply chain planning, ou seja, especializada nessa camada tática que envolve planejamento de demanda, S&OP, CPFR, gestão de estoques também, mas com um modelo mais de serviço do que de projetos. Então, a pegada sempre foi um modelo de negócio de parcerias de longo prazo, e para que isso fizesse sentido, a gente quis criar um modelo one-stop shop, ou seja, eu costumo brincar que a gente é uma espécie de posto Ipiranga do planejamento integrado, né? E aí a gente dividiu as soluções em pessoas, processos, tecnologia e data science. Em cada um desses pilares a gente tem alguns pedaços ou pacotes de solução para atender os problemas à medida que eles vão aparecendo na jornada de amadurecimento do S&OP. A gente acaba vendo isso muito, né, na realidade. A gente trabalha fortemente com os processos, né, de planejamento, programação de produção, que todas as áreas aí em volta, né, do supply chain acabam tendo impactos bem significativos aí
nesse planejamento. Você pega próprios suprimentos, né? Tem materiais importados, às vezes, que são 4, 6 meses para ressuprir, né? O lead time de ressuprimento, e acaba tendo que fazer isso anteriormente, senão não tem como atender o lead time que o cliente quer, né, para a entrega, né? Então, acaba gerando muitos problemas. E até queria agora pegar esse gancho, né, que a gente está falando aí de como que esse planejamento precisa ocorrer. Muito desse nosso papo aqui, ele vai por uma interseção que tem entre os nossos assuntos, né, de escopo aí de empresa. A gente trabalha fortemente aí com planejamento de produção também. E o planejamento de produção, ele tem um impacto dentro do S&OP como um todo, né? Decidir o que a gente vai produzir, né? Em que quantidade, quando, como. E às vezes as pessoas separam isso, né, do S&OP ou enxergam de maneiras mais descoladas, né? Ou hierarquizadas, né, demais. Como é que você vê o resultado desse planejamento de produção, um plano mestre de produção, o MPS, né, em inglês, PMP em português, aí. Como é que você vê a criticidade desse planejamento de produção dentro do contexto do S&OP, assim, né? Seja ele hoje, né, ou sejam as tendências, né, que a gente vê no mercado também nessa linha. Tomás, essa pergunta é ótima e é muito pertinente porque, em geral, o S&OP, por ser um processo de planejamento integrado, ou seja, que encosta em várias funções da empresa, né, tenta quebrar essas paredes dos silos que a gente mencionou, por vezes ele acaba absorvendo algumas atividades para si e por vezes ele é só um grande mediador, né, um grande meio de campo ali entre essas áreas. E isso varia muito, não tem fórmula de bolo. Tem algumas empresas que o S&OP é só esse meio de campo, tem algumas empresas que é planejamento de demanda mais o meio de campo para tudo que é operações, e por vezes ele vai acumulando algumas tarefas de operações também, uma das mais comuns sendo o plano mestre de produção, né, o MPS. E aqui, Marcel, eu acho que cabe uma distinção que a gente estava até conversando antes, né, da diferença entre o plano mestre de produção e o sequenciamento de produção. Que essa diferença é muito importante para a gente entender o que encaixa e conversa com a S&OP e o que não deveria estar tão envolvido na S&OP assim. Você, obviamente, eu não quero ensinar padre a rezar a missa, por isso se eu estiver falando besteira, mas o MPS geralmente é mais agregado, mais tático e olhando para um horizonte maior. E o sequenciamento geralmente é mais perto da execução, mais detalhado, a gente está falando de lote a lote, centro a centro de trabalho, né, máquina a máquina, e por consequência, como você aumenta muito o nível de detalhe, você acaba fazendo um prazo mais curto, porque, né, não tem por que você tentar planejar que lote você vai fazer daqui a 20 semanas no centro de trabalho tal, né? Então acaba... E isso entra muito com a distinção de planejamento e execução, né? O MPS, ele está muito mais ligado a essa camada que a gente chama de planejamento tático, né, que é a camada do S&OP, do que o sequenciamento, que está muito mais ligado com a execução de fábrica e com otimização ali no dia a dia, né? Então, a gente basicamente vai falar aqui de MPS, porque é o que conecta, né, as nossas duas áreas de conhecimento, principalmente. É o cordão umbilical ali que faz elas duas conversarem. E aí, como é que essas coisas se conectam, né? Bom, quando você vai começar um processo de S&OP, a primeira coisa que você faz é olhar para a empresa e falar quem que eu envolvo, né? Quais são esses silos aí que existem na minha empresa hoje que eu quero quebrar. E geralmente você pega um representante do S grande, vai estar marketing, vendas, inteligência de mercado, inteligência comercial, alguma área dessas como o principal representante de demanda, que é o primeiro que entra, geralmente área de venda. E depois você olha para operações que tem mais áreas que representam o que a gente chama de operações, né? Você está falando de logística, compras, produção e algumas outras áreas, né? Às vezes logística quebrada em primária, secundária, né? Last mile e etc. E você olha, bom, quem é que eu vou trazer para a mesa primeiro? Não quero trazer todo mundo porque a casa não está arrumada ainda. Então, com quem que eu começo? E o mais comum que a gente vê é vendas e produção. Disparado o mais comum. Ou seja, traz alguém aqui para falar de demanda, que conhece bem, traz aqui alguém para falar de disponibilidade, de capacidade, do que a gente consegue oferecer, né, da oferta. E agora vamos botar esse pessoal na mesma página para conversar. E
a pessoa dentro da função de produção, né? O processo dentro da função de produção que tem que ser trazido mais para perto é o processo de planejamento mestre de produção, porque ele vai conseguir casar o que a gente vai entender como demanda no horizonte tático, e por horizonte tático entenda-se do mês que vem até daqui a 6, 12, 24, tem gente que faz até mais, né? 48 meses, mas a média ali está entre 6 a 18 meses de horizonte. Sim. Da maior parte das empresas, né? Que ele está falando de vendas e tem que ter alguém do outro lado do O, né, de operações, para assinar embaixo e falar, a gente vai conseguir fazer isso, né? Bater no peito e falar, esse plano de vendas que você está propondo, a gente vai conseguir cumprir através de todas as nossas ferramentas de operações aqui, né? A gente vai ter matéria-prima, a gente vai ter capacidade de produção, a gente vai ter capacidade logística. Então, essa é a conexão principal. Quando a gente vai fazer uma implantação de S&OP, a primeira pessoa que a gente capta em produção é quem é que toca o MPS, né? Quem é que faz o plano de produção de médio e longo prazo. Às vezes a área de PPCP acaba não levando a sua função a pleno com uma área de produção, às vezes até assumindo questões de programação mesmo, de planejamento, né? E isso é uma questão assim de amadurecimento e evolução do papel do PCP dentro da indústria, assim, né? Pegando o teu gancho, Marcelo, tem uma questão curiosa nisso, que é a ideia de que você consegue ter eficiência de produção sem um bom planejamento, né? Que às vezes é a ideia que está por trás de você tirar o planejamento, desconectar a manufatura e supply chain em termos de planejamento e execução, né? Supply chain com planejamento e tal, MPS mais próximo do S&OP e manufatura mais próxima de execução. Eu não vou entrar no mérito se isso é o melhor jeito de organizar o organograma ou não. Eu acho que cada empresa tem uma cultura própria, tem variáveis políticas ali próprias e até as próprias pessoas que estão ocupando a caixinha, às vezes, tem uma competência maior num lado ou uma competência maior no outro, então o assunto fica meio espinhoso, mas o que eu acho que é importante da gente sublinhar nessa discussão inteira é que o planejamento é um dos grandes ofensores ou defensores, né, depende de como ele é feito, da eficiência da produção. Porque é o planejamento que te permite, de antemão, né, para o PCP, né, para o cara que está lá decidindo o que vai entrar na linha amanhã, semana que vem, mês que vem, né, ele permite ele ser pego menos de surpresa. E aí aquela correria do supply chain que todo mundo conhece bem, de para a linha, tá faltando aquele produto, putz, bota aquele outro, mas pô, não acabou meu lote, não importa, corta isso aí, porque a gente precisa fazer o setup para virar para o outro, e às vezes não é o setup ideal, precisa limpar mais a linha, vai ser um setup mais demorado. Isso tudo vai ofendendo a nossa eficiência ali, o OEE, ou seja lá qual indicador a gente usa. Então, uma coisa que a gente se esforça muitas vezes para trazer o pessoal de PCP para perto da iniciativa de S&OP é mostrar para eles que boa parte do que eles são cobrados, né, na diretoria, no silo e na função deles, que é a eficiência de produção, é muito ajudada ou atrapalhada pelas decisões que estão sendo tomadas lá no S&OP. E a gente consegue conectar isso basicamente de duas maneiras. Uma é trazendo representantes, né, dessas áreas, e gente que sente essa dor, a dor do tô fazendo setup demais, a dor tô tendo que parar minha linha no momento que eu não queria, a dor do tô tendo que colar lotes aqui que eu não queria colar, que eu preferia, né, fazer uma outra sequência aqui para otimizar minha capacidade. A gente traz uma pessoa dessa para a reunião, né, para o fórum, né, não necessariamente para a reunião, mas para o processo, para que ela defenda e levanta a bandeira dela, né, ó, se vocês forem por esse caminho, vai atrapalhar a gente daquela linha lá, né, do orçamento, que a gente acompanha de custo unitário de produção. Ou a gente tenta cercar isso através de indicadores, que mesmo que as pessoas não estejam lá, a gente consiga conectar a vida delas no processo de S&OP através de números. E aí entram indicadores como OEE, turnos extras não planejados, às vezes até um pinçado do OEE, a gente estava conversando com isso com um cliente há pouco tempo. Você pinçar no OEE os ofensores de tempo de parada que tem a ver com o mau planejamento. Poxa, a gente previu que ia vender 100 desse cara, a gente vendeu 200, então a gente teve que estender o lote ou fazer um segundo lote que a gente não estava planejando fazer.
Então, essa conexão e essa consciência da função de produção, né, da função do PCP, de que mesmo que eles olhem só para o objetivo deles ali, que eles estejam focados no silo deles, que é preciso ter maior eficiência de produção, preciso usar a minha linha da melhor maneira possível, se eles não se conectarem com o processo de S&OP, eles não vão conseguir fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. Uma coisa que a gente vê bastante nos projetos, né, tanto de planejamento quanto até de sequenciamento, são os indicadores dentro, né, do OEE, vinculados à disponibilidade, que são direcionados aos setups, né, e até tempos de espera, né, ociosidades por falta de sincronismo entre os processos, né, por uma série de fatores que às vezes justamente essas mudanças de plano, né, acabam ocasionando, né? E a gente vê que as empresas têm muita dificuldade de argumentar, do ponto de vista de operações, argumentar o impacto que vai ter naqueles indicadores se a gente fizer exatamente aquela mudança, né? Se a gente atender aquele novo cliente ou uma mudança numa demanda de uma determinada forma, qual que vai ser o impacto real financeiro que aquilo ali vai ter nos indicadores de operações, né? Não é evidente, né, Marcel? Primeiro porque os trade-offs de planejamento, eles não são matematicamente perfeitos. É muito difícil você tomar uma decisão que envolva todos os trade-offs principais de planejamento. São 4, eu vou falar deles daqui a pouquinho, são 4 variáveis, né? Mas é muito difícil você tomar uma decisão que envolva todos esses, e a decisão precisa ser fruto de uma otimização matemática ali, em que você aperta um botão e fala otimizar minha decisão de planejamento e pimba, sai uma resposta perfeita, né? Apesar da gente conseguir fazer isso, né, no planejamento de demanda com motores estatísticos, né, no sequenciamento de produção com as heurísticas de alocação de capacidade, na decisão de fluxos de rede com modelos de pesquisa operacional, de alocação de fluxo, apesar das componentes serem matematicamente às vezes precisas, o todo não é, né? Ainda não existe uma maneira de você conectar perfeitamente a decisão de custo de estoque, de custo de falta e de custo da correria, né? E aí eu falei que eu ia falar dos trade-offs, deixa eu aproveitar esse gancho. Então, a gente geralmente olha para o planejamento da seguinte maneira. Bom, primeiro, a gente está falando de olhar para o futuro. Olhar para o futuro tem uma incerteza inerente a isso. Ninguém tem bola de cristal. Então, a gente sabe que ao olhar para esse futuro, a gente está lidando com um certo erro sobre o que a gente acha que o futuro vai ser. Achei que ia vender 100, vendi 120. Achei que ia vender 200, vendi 150, né? Aquela história que todo mundo conhece. E isso não tem jeito. Isso é do jogo. É inerente à atividade de planejar. Você tem que lidar com o que a gente chama de incerteza. Só que o clique vem, né, e o clique para essa pergunta que você me fez vem, quando a gente começa a se tocar que essa incerteza tem custo e que a dificuldade da gente apontar esses custos é que eles não são custos muito evidentes, eles não são linhas do orçamento que a gente consegue falar, ó, essa daqui aumentou. Pela própria natureza dos custos, que são 3. O custo da falta é quando você erra o teu planejamento, ou seja, tem uma incerteza, e aí o teu cliente fica sem o produto que ele queria no lugar certo, na hora certa, né? Poxa, alguém quis, o produto não estava lá, faltou, temos um custo da falta. Esse custo da falta é um custo de oportunidade, né? É a venda que a gente teria feito se a gente tivesse o produto certo, na hora certa, no lugar certo. Isso não está em lugar nenhum do orçamento, né? Esse custo de oportunidade, né? Você não tem lá em cima do top line do teu DRE uma receita bruta potencial, né? Possível, né? Quase ninguém bota isso lá. Vendido. Né? Mas existe, né? Você sabe que quando você dá mole, né? Quando teu produto não está no lugar certo, no mercado certo, teu cliente, teu concorrente vai lá, come a tua venda e você não vai ver aquela venda nunca mais. Então você deixou dinheiro na mesa. Segunda componente disso é o custo do excesso. Se o custo da falta é o que acontece quando alguém quer e você não tem, é o contrário, é quando você tem e ninguém quer. Ou seja, estoque, geralmente, né? Você enche a tua casa de estoque, CD, fábrica, canal de vendas, todo mundo cheio de estoque, ninguém quer e isso tem custo. Tem um custo de estar lá, custo físico de armazenagem, e tem um custo de capital também. Esse dinheiro que está lá podia estar investido em outra coisa, num turno extra de produção, né? Em outras coisas que seriam melhores para a empresa, mas está lá parado em forma de caixas no armazém.
Esse custo é mais fácil, ele está lá no balanço e tal, mas o custo de oportunidade de capital, que é o que de fato a gente pode olhar como custo, também não é tão evidente assim, né? Tem que multiplicar pela taxa de custo de capital da empresa e tudo mais. E aí vem o terceiro componente, que é o mais difícil de medir, que é o mais relevante para a nossa conversa, que é o que eu chamo de custo da correria, que é quando você não tem o produto, não quer perder a venda, ou seja, não quer nem de custo de excesso, nem quer custo de falta, não tem o produto em estoque, então você sai correndo com o teu supply chain para conseguir atender. Aí vem frete aéreo, vem setup emergencial, vem transferência emergencial entre CDs, vem compra emergencial de fornecedores, aí vem um mundo de coisas que quem é de produção entende muito bem, né? Quando é acelerado além do que foi dimensionado para fazer, começa no mínimo dor de cabeça, no máximo dinheiro perdido. E esses custos são pequenininhos e espalhados, né? Nem sempre pequenininhos, mas espalhados. Eles não estão todos num bolo só, em que você possa olhar e falar, tá aqui meu custo da pressa, né? É o setup a mais que você fez, que é um custo de perder aquela capacidade de produção. São custos sutis, que é natural e que o profissional de produção tem a dificuldade de botar isso na mesa, né, para a diretoria inteira da empresa e falar, ó, vocês estão perdendo dinheiro aqui, ó. Eu fiz o setup a mais para traduzir isso tudo em grana e apresentar. E acaba ficando uma briga meio desleal, porque do lado do comercial, ele fala claramente, eu perdi venda, tinha 100 milhões para ganhar, eu não ganhei. Aí a diretoria inteira olha e fala, caramba, problemaço. Agora, a produção fala, eu fiz 20% de setups a mais, até isso virar dinheiro, né? E você conseguir comparar com aqueles 100 milhões, aí já perdeu a discussão e aí faz né? Faz o setup, não tô nem aí, eu não quero perder a venda. Então, acaba sendo o S&OP um fórum para o pessoal de produção ter mais voz, né? Assim, por isso que eu gosto muito de sublinhar essa importância do S&OP para o pessoal de produção e de operações em geral. Os teus exemplos até me fizeram lembrar de vezes assim que a gente visita as indústrias e a gente chega num determinado centro de trabalho e aquele centro de trabalho está ocioso, ele tá parado. E daí pergunta, pô, por que está parado aqui? Porque teriam pessoas já para trabalhar naquele centro, né? Mas teve uma emergência num outro centro que alimentava aquela demanda. Então, aquela emergência ela era de produtos que iam para outro centro posterior, né? E que fez com que aquele ali ficasse ocioso, né? Então, essa mudança que talvez se tivesse sido feita antecipadamente ou se tivesse enxergado, né, esse impacto, talvez não se teria tomado aquela decisão, né? Ou pelo menos se teria tomado enxergando, né, os impactos com maior clareza. E daí uma das coisas até que a gente trabalha bastante aqui na NEO é poder analisar cenários, né? Então, no momento que você consegue botar esse trade-off um pouquinho mais evidente, mesmo que com unidades de medida distintas, né? Porque alguma coisa você vai estar comparando lá com outra que tem outra medida, né? Uma coisa é o faturamento, outra coisa é, de repente, um custo de ociosidade, né? Mas você poder tomar essa decisão, né? Um dos dois ganhos principais de botar tecnologia nesse processo de planejamento de produção do NPS específico conectado ao S&OP, porque a gente costuma falar muito que tecnologia não resolve o S&OP, né? Ninguém compra um software e fala, agora eu tenho o S&OP. Não existe isso, né? Tecnologia é um meio, não é um fim. Mas não deixa de ser um meio importante para você chegar no seu fim, né? E você colocou um ponto agora, e para mim tem dois grandes ganhos de você colocar o teu NPS numa ferramenta robusta como a que vocês têm ampla experiência em implantar. O primeiro, suas decisões vão ser melhores, né? Você tem uma máquina ali que está buscando padrões e buscando possibilidades e soluções que vão, às vezes, além da capacidade humana de conseguir processar aquilo naquele tempo e tal. Então, às vezes, ela te acha caminhos, obviamente aliado à experiência do PCP, que também, né, tem que estar ali junto com a máquina, mas ela te mostra caminhos que às vezes você não enxergava e que são caminhos melhores em termos de capacidade ou de disponibilidade de produto, enfim, seja lá o que a gente esteja querendo otimizar. Mas um outro caminho, que é o que você falou, é fazer isso mais rápido, né? Mesmo que você ela esteja só te dando as respostas que você já sabia, né? Ou seja, putz, eu tinha um baita PCP aqui, o cara numa calculadora humana, ele já conseguia fazer os melhores cenários possíveis. Mas ele não é capaz de te responder N cenários no mesmo dia em que você está perguntando. É uma pergunta perfeitamente razoável de planejamento e
não precisa nem botar na conta de planejamento, qualquer diretor ou CEO de empresa pode fazer a pergunta de, pessoal, tá faltando caixa, a gente precisa escolher que matéria-prima comprar. Qual é a matéria-prima que menos prejudica a minha disponibilidade final lá? Quem faz a conexão matéria-prima, disponibilidade final, é o NPS. Né? Quem vai falar, eu vou pegar esse monte de coisa aqui, vou transformar dessa maneira, da melhor maneira possível, e vou chegar numa disponibilidade de estoque para a gente não perder a venda. Quem pode responder essa pergunta é o NPS. Só que tem N cenários possíveis. Pô, falta metade compra metade dessa, metade daquela, ou compra só essa e deixa faltar aquele produto. Tem um monte de cenários possíveis. Não é uma conta perfeitamente simples de fazer no papel de pão. Quando você tem uma ferramenta, você consegue dar essas respostas e explorar mais possibilidades, né? Pô, e se a gente fizesse aquilo? E se a gente fizesse aquele outro? E responder isso na hora. Quando isso está em Excel ou na cabeça de alguém, eu costumo brincar que é como se você tivesse pedido para alguém montar um castelinho de cartas de 10 andares, né? Você fala, ó, você vai ter matéria-prima, você vai ter essa venda, você vai ter essa capacidade de produção, essa quantidade de tudo. Aí o PCP vai lá e monta o castelinho. Vai montando, vendo onde qual carta encaixa, né? Monta o castelo e te fala, dá para fazer. Aí você chega lá no castelinho dele, dá um peteleco na carta de baixo e fala, agora monta de novo sem essa matéria-prima, com aquele outro cenário de promoção, de venda e etc. Você não pode esperar que ele vai montar o castelinho, né, com a mesma qualidade, mesma estabilidade desse castelinho, que é o plano de produção, que ele montou primeiro. A não ser que ele tenha um robô que ajude ele a montar isso mais rápido, e eu acho que é aí que a tecnologia principalmente ajuda. Eu vejo que basicamente, um processo de planejamento que poderia lá no passado ser feito partindo do pressuposto que se você está lá com lead time de ressuprimento dentro do seu planejamento, você pode contar com aquela matéria-prima, né, você vai poder dar seguimento, né, ao seu plano de produção, está tudo bem. Mas hoje está cada vez mais em xeque, assim, essa disponibilidade mesmo. Você começa a chegar num certo horizonte ali que a matéria-prima passa a ser bem restritiva e não é mais aquele horizonte lá que eu quero produzir agora e não tenho, que está lá na execução, que está lá no sequenciamento, que às vezes acontece, mas às vezes até nesses horizontes mais à frente, né? E você tem que tomar decisões mais... cada vez com mais trade-offs, assim, né? Cada vez mais difíceis, né? Difíceis, não só pela velocidade que as coisas mudam e pelos trade-offs que a gente está tomando, mas às vezes porque esses cenários fazem a gente acordar para o fato de que tem coisa que a gente planeja e nem sabe que planeja, né? Porque a gente fala muito sobre incerteza de planejamento associada à demanda, né? Queria vender 100, vendi 120 e tudo mais. Mas tem muita incerteza de planejamento do lado de operações também. Quando você tem lá a sua planilhona de PCP ou até uma ferramenta mais robusta de PCP como o AppCenter, ela tem premissas de planejamento ali dentro que na prática é você tentando adivinhar, por exemplo, qual vai ser a sua capacidade no futuro, né? Quantos turnos você vai ter no futuro. E essas coisas acontecem. Você está planejando ter 3 turnos, mas sei lá, né, bate na madeira, metade da galera é afastada por motivo de sintoma de Covid ou de suspeita, etc. Puf, você perdeu um turno de produção. Ou a sua linha começou a operar uma capacidade, né, uma batida ali menor do que você esperava que ela batesse, puf, subiu capacidade, né? A gente já pegou muito erro de planejamento, isso é curioso até, para falar um pouquinho do outro lado da moeda. Às vezes a gente sentava em reunião de S&OP, que o pessoal de produção virava e falava, não, a gente vai produzir tanto de volume, etc., então não vai ter ruptura. Só que a gente estava saindo de 3, 4, 6 meses seguidos de ruptura todo santo mês, em que a gente só descobria que ia ter ruptura no próprio mês. E aí, quando a gente foi cavar para ver o que estava acontecendo, era uma célulazinha naquela planilhinha lá do PCP, que estava, em vez de ter a eficiência que eles de fato achavam que ia ter, vamos dizer, 80%, estava com a meta de eficiência que havia sido imposta lá no orçamento do ano passado, que era de 90%. Só que ninguém estava batendo essa meta de eficiência. Por motivos nobres até, eram motivos... Começou a ter mais produtos, eles tiveram que fazer mais setup, teve algumas medidas lá de restrição da fábrica que fizeram a eficiência ter que baixar um pouquinho. Eu não estou nem entrando no mérito de se a gente não está conseguindo bater a meta por falta de competência ou por que quer que seja. O que importa tinha uma coisa ali que ninguém nem sabia que era plano, mas era. Você estava planejando 90% de eficiência, você está entregando 80%, e isso tá causando ruptura e dor de cabeça infinita há um semestre, né? Por causa de uma célulazinha que estava com um número que ninguém acreditava, mas ninguém parou para pensar que tinha que acreditar nele.
Um exemplo bem clássico assim do que um pequeno detalhe, né, pode impactar em todo o planejamento, né? A gente vê bastante tanto a nível de planejamento, nível de sequenciamento, né? Às vezes você está fazendo algum arredondamento de turno, algum arredondamento de eficiência, isso pode ter um efeito cascata ali que você não consegue enxergar, né? Conecta com uma coisa que você deve sofrer muito também, Marcel, que é qualidade de dados, né? Que não é só esse dado que é planejado, mas é o dado que você acha que sabe sobre a sua empresa e que muitas vezes está errado, né? A gente, né, é parceiro de implantação da ferramenta da CIMI já há algum tempo e às vezes a gente acompanha de muito perto os nossos parceiros implantando lá o Op Center. E quase, né, invariavelmente, em todo o projeto inicial, quando pedem os dados que precisam para que a ferramenta funcione, né, ela precisa de informações de qualidade para rodar bem. Esses dados ou não estão disponíveis ou são muito ruins. E isso eu vejo como particularmente evidente na produção, mas é um problema que você pergunta para 100 pessoas que implantaram a SNOP, 99 vão te colocar isso como um problema, né? Qualidade de dados. A gente vai procurar um dado, aí faz a primeira análise com ele e fala, tá esquisito, não tá batendo. E aí você vai cavando e vai descobrindo problema atrás de problema, atrás de problema. Então, existe também essa disciplina que é menos sexy do que a gente está conversando aqui, né? É muito mais legal falar de heurística, de modelos de previsão, né? De coisas... Mas tem uma coisa lá que fica lá, eu chamo disso de obra de esgoto, né? Que se tá tudo dando certo, ninguém percebe. Mas se começa a dar errado, todo mundo sente cheiro, né? Então, essa disciplina da governança de dados, da manutenção da qualidade de dados, ela é mega crítica para o SNOP, raramente ganha atenção, e para vocês eu acho que é mais crítica ainda do que para o que a gente costuma pegar. Pega muito informações, né, de processos, né, de produto. Quando a gente começa projetos aí, o que vem de dados vem dos mais variáveis possíveis. Inclusive a gente tem um episódio da primeira temporada que a gente fala justamente sobre a prontidão dos projetos e entender assim que as empresas nunca vão estar completamente prontas nesse sentido e às vezes até isso desencoraja um projeto, né, uma evolução para se esperar estar bem, mas esse bem nunca ocorre, né? Então é o tipo de situação que você precisa justamente de uma força-tarefa para alavancar e tirar a sujeira debaixo do tapete, enxergar os problemas e correr atrás, né? Mas tem o seu custo aí vinculado, né? Mas então, Diego, tem muita gente que está estruturando agora um processo de SNOP, né? Que está pensando aí em dar esse passo. Qual que seria a dica que você daria para quem está estruturando um processo de SNOP, começando, por onde começar? Legal, essa pergunta é boa e ela tem, acho que umas 200 respostas diferentes possíveis, Marcel, mas não tem resposta certa. Deixa eu tentar ir nas que são as principais. Assim, primeiro, entenda o problema que você está resolvendo, né? A gente já viu muita iniciativa de SNOP falhar porque as pessoas estavam fazendo SNOP porque sentiam que tinham que dar um check nessa caixinha de eu tenho SNOP, né? Seja para mostrar para a matriz, para mostrar para o chefe, que seja, né? Mas isso não é motivação suficiente para você enfrentar os gigantes que você vai ter que matar pela frente quando você for implantar esse tipo de processo. Então, a primeira coisa é organize o problema, entenda o problema que está na mesa e principalmente a grana que está associada a esse problema. E aí a dica eu já dei, né? Busque nessas 3 caixinhas de grana, né? Nesses 3 baldes de dinheiro. Quanto você está deixando na mesa de falta, quanto você está perdendo de venda porque você não tem produto certo na hora certa, quanto você está deixando na mesa de excesso, quanto você tem de estoque na mesa, quanto isso te custa e quanto você poderia reduzir disso. E aí a parte mais difícil, de novo, mas que aí você precisa de muita ajuda do PCP, é quanto você está pagando de pressa no supply chain. Aquela conta de frete aéreo, né? Aquele OAE que você não está conseguindo atingir por conta de setups extras e tudo mais. Quando você pegar esse bolo todo de dinheiro, você vai ver que qualquer iniciativa de SNOP se paga, mole, né? Mas você precisa fazer esse dever de casa primeiro, ele não é muito fácil de fazer, não. Requer aí um pouquinho de
de arqueologia de dados, você precisa catar um pouquinho. A segunda coisa, depois que você entendeu o problema, tenha patrocinador, costas quentes, né? Isso aí está em tudo quanto é livro de S&OP, mas não deixa de... Porque é chavão, não deixa de ser verdade. Você precisa pegar esse saco de dinheiro que você achou e mostrar para as pessoas chave na empresa e falar, pessoal, tem esse saco de dinheiro aqui, vamos diminuir ele um pouquinho, né? Vamos parar de deixar tanto dinheiro na mesa como a gente está deixando. E aí você começa a ganhar patrocínio, principalmente da alta diretoria. Por que isso é tão relevante, gente? Isso de novo, é chavão, mas por que é tão relevante? Porque, como eu falei lá no começo, você vai passar por problemas que envolvem você priorizar metas de uma área versus metas de outra, dado que isso é o melhor para a empresa. Só que se você não tiver alguém que consegue fazer essa mediação de, olha, prejudica ali para melhorar lá, mas vai melhorar no todo, você não vai conseguir tomar essa decisão e vai entrar em deadlock. Você vai ficar travado ali e não vai conseguir ir para frente. Tem 2 dicas, vou falar 3 só para arredondar 3 que eu gosto. E aí a terceira coisa que eu diria é trace um caminho com calma. S&OP demora anos para entrar na cultura da empresa. Anos, não é ano, é anos, no plural. Porque isso é um processo de mudança cultural. Tem vários motivos. É um processo de mudança cultural que demora naturalmente. Você só tem 12 chances de acertar ou errar ao longo do ano, porque geralmente é um processo mensal. Dá um trabalho danado de botar a base para funcionar, né? Do que você precisa para que aquilo comece a gerar resultado. Só aí você já perde aí uns 6 meses montando as coisas e botando as ferramentas no lugar para que funcione. Então, trace um plano realista e ataque. E um adendo a esse, um 3B, é que nem sempre você precisa atacar sozinho, né? E aí estamos aqui, 2 parceiros de planejamento falando sobre isso, sem querer fazer autopromoção, mas a gente existe por um motivo, né? Porque existe demanda, né? Senão a gente não estaria aqui fazendo a oferta. Então, muitas vezes, santo de casa não faz milagre e você precisa de um parceiro externo para passar algumas mensagens mais difíceis, para te ajudar com a experiência de outros casos, né? Que é raro alguém de indústria ter muitas experiências de S&OP, porque, né, você não faz isso tantas vezes assim na sua carreira. A gente já fez isso dezenas de vezes. Então, a gente traz algumas lições aprendidas aí do que não fazer e do que fazer para que isso dê certo. E além do parceiro, a tecnologia certa, que, de novo, não é um pré-requisito para você começar. Eu geralmente, inclusive, recomendo começar no papel de pão. Isso ajuda a gente da Planera, isso ajuda ao pessoal da ANEEL, porque o cliente sabe melhor o que ele quer quando ele chama a gente, porque ele já tentou fazer ali no MOOC, na Marra, e ele chega com muito mais propriedade falando, pessoal, esse é o caminho que eu acredito, vamos nesse caminho aqui, para a gente também é ótimo. Mas tecnologia é um grande viabilizador de você começar a galgar mais passos de maturidade. Então, de novo, não tomem isso como uma bala de prata, mas é um grande facilitador e, principalmente, demanda e produção, que, como eu falei, são os primeiros que começam a participar desse processo, vão ser os primeiros que vão pedir para evoluir também, ou seja, que vão pedir tecnologia, que vão pedir para ir para frente. Agradeço muito aí o papo de hoje, eu acho que estava bem construtivo aí para o pessoal que está envolvido nesses processos de S&OP, de MPS, né, dentro da indústria. E queria aí, né, em nome dos Ciborgues da Indústria, em nome da ANEEL, aí, agradecer bastante a ti, a Planera aí pela parceria. Eu agradeço muito o convite, conta com a gente, se quiser bater mais papo aí para frente, estamos sempre à disposição. Você que está assistindo aí já sabe, né, curte o vídeo aí, compartilha. E nos segue nas redes aí que vai ter bastante episódio aí na sequência dessa segunda temporada.